Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, turminha, hoje nós vamos começar aí mais uma aula, tá, gente? Falando aí a respeito de energia cinética, tá? Bom, pessoal, qualquer corpo que ele tenha um certo movimento, ele pode produzir aí forças, tá? E aí, essas forças, elas podem realizar trabalho. Tá, então, por exemplo, tá, gente, você tá lá jogando futebol lá, alguém dá um chute na bola, tá? Essa bola em movimento, se ela atingir, por exemplo, um jogador adversário, ou até mesmo um jogador do mesmo time, ela pode, dependendo da pancada, né, aplicar uma força aí, se bater na cabeça, por exemplo, né, pode até nocautear, dependendo da velocidade aí da bola. Então vamos dizer, a velocidade que essa bola adquiriu, ela pode, pelo simples fato dela estar em movimento, esse corpo ele pode aplicar uma força e essa força realizar trabalho, tá certo? Então, ó, e o que seria, né? O que tem a ver a energia cinética, tá? A energia cinética é a energia associada a esse movimento, tá? Então, ó, energia cinética é a energia associada ao movimento. Então, muito claro isso daí, tá, gente? Ó, o corpo tá parado, ele vai ter energia cinética? Não, tá, gente? O corpo só vai ter energia cinética se estiver em movimento. Lembrando, tá, pessoal? Ó, a energia cinética, ela vai ser aí uma grandeza aí referencial. Tá? Então, por exemplo, tá, gente? Se vocês estão em um carro, o carro está aí a 100 km por hora em uma rodovia, vocês vão ter energia cinética em relação à rodovia, porque vocês estão se movimentando em relação à rodovia. Mas você, em relação ao carro, você está em repouso, tá? Então você não vai ter uma energia cinética em relação ao carro, tá certo? Bom, pessoal, ó, vamos imaginar aqui essa seguinte situação: um corpo ele está partindo do repouso e aí, devido a uma aceleração causada por uma força resultante, esse corpo ele vai ter aí esse deslocamento atingindo uma certa velocidade v. Pessoal, vocês já viram aí a fórmula do trabalho, né? Então, ó, como que é a fórmula do trabalho? Trabalho da força resultante, né? Ó, vai ser a própria força resultante vezes esse deslocamento vetorial aí, tá? Agora, uma outra fórmula que vocês viram e a gente trabalhou bastante ela, né, gente? É essa daqui, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? É a segunda lei de Newton aí, né? Uma fórmula que a gente usa bastante. Pessoal, se eu substituir ó, essa fórmula aqui, ó, como é que vai ficar? Trabalho da força resultante vai ser igual, ó, eu vou substituir aqui, vai ficar massa vezes a aceleração vezes o deslocamento aí vetorial. Tá certo? Segura essa fórmula aí, tá, gente? Vamos deixar ela aqui, ó. Lembra da equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A deslocamento, né? Considerando, né, gente, que a velocidade inicial é zero, então eu vou cancelar isso daqui, vale zero. O que nós vamos ter aí? V ao quadrado é igual a 2A delta R. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Ó, eu vou multiplicar os membros por M e vou dividir por 2.
tá? Ó, vou fazer aqui passo a passo para vocês verem aí como é que vai ficar, ó. Ó, eu vou multiplicar por m, colocar o m aqui, ó, e vou dividir por 2, tá? O que vai acontecer aqui, gente, ó? Aqui eu posso cancelar. O que apareceu aqui, gente, ó? A m delta R, ó, apareceu o trabalho da força resultante. Então eu poderia falar, gente, que mv ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que o trabalho da força resultante. Tá certo? Pessoal, esse trabalho da força resultante, ele vai ser exatamente igual à energia cinética, tá? Como é que vai conseguir realizar trabalho, tá, gente? Por causa da energia, né, gente? Essa energia, esse corpo, ele tem energia, por causa dessa energia ele pode aplicar uma força, e essa força vai realizar o trabalho, tá certo? Então, ou seja, a energia cinética, ela vai ser exatamente igual aí a esse trabalho da força resultante. Então, nós vamos falar assim, ó, energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Certo, gente? Ó, essa é a fórmula da energia cinética, tá? Se pedirem para vocês para calcular a energia cinética de um corpo, é isso aí que vocês vão utilizar, tá? Lembrando, pessoal, nós temos que trabalhar sistema internacional, tá? Então, ó, essa massa tem que ser em quilos, a velocidade em metros por segundo. Para a minha energia ser dado em joules. Tá certo? Então, ó, já comentei com vocês já viram lá o trabalho, né? Ó, trabalho, a unidade é joule, é a mesma unidade da energia, tá? Só não se esqueçam aí, ó, que a massa ela tem que ser em quilos, a velocidade ela tem que ser em metros por segundo, certo? E aí nós vamos ter a energia cinética dada em joules, né? Energia cinética eu já comentei com vocês na aula de trabalho, né? Ela tem a mesma unidade, tanto a energia cinética quanto o trabalho aí, tá certo? Pessoal, teorema da energia cinética. Imagine uma seguinte situação. Você tem aí um corpo, esse corpo aqui ele está partindo com uma velocidade inicial, tá? Ele está fazendo esse deslocamento aqui, tá? E ele está atingindo aqui uma velocidade final. Nesse corpo, pessoal, nós temos uma resultante que nós chamamos aí a resultante tangencial. Ou seja, pessoal, é a resultante responsável por ele aumentar a sua velocidade. Então vamos dizer, ele vai começar com uma velocidade baixa, pode ser 0, pode ser um outro valor, né? E com o passar do tempo, por causa dessa resultante, a velocidade vai aumentando. Nós temos aí resultante centrípeta direcionada para o centro dessa curva, e nós temos aí a resultante total, vamos dizer assim, tá? Que seria a soma dessas duas resultantes aqui. O que interessa para mim nesse momento, tá, gente, ó, é essa resultante de vermelho aqui, ó. A resultante que a gente chama aí a resultante tangencial. Ela que é responsável aí por aumentar o valor da velocidade, tá? Então, ó, vamos pensar aqui o seguinte. Se eu for calcular aí o trabalho dessa resultante, como que seria a fórmula aí? O trabalho da resultante seria essa força resultante, no caso aqui a gente está chamando de RT, resultante tangencial, vezes o deslocamento aqui, ó, deslocamento ΔS, tá? Pessoal, mesma coisa que eu fiz com vocês anteriormente, tá? Ó, nós sabemos aí pela segunda lei de Newton que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como nós estamos falando de uma resultante tangencial,
eu estou colocando massa vezes aceleração tangencial, tá certo? Substituindo, igual anteriormente, né, que nós fizemos, tá? No lugar do RT, eu vou colocar isso daqui, ó. Então vai ficar massa vezes aceleração tangencial vezes o deslocamento, tá? Vamos guardar essa fórmula aqui. Nós vamos fazer um pouquinho diferente isso daqui, tá, gente? Lembrando aí da equação de Torricelli, né? Qual que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A, tá? Ó, como a gente está falando aí de aceleração tangencial, então aceleração tangencial vezes o ΔS, tá? Pessoal, eu vou isolar isso daqui, ó. Eu vou isolar a aceleração e o ΔS, porque qual que é a minha ideia, tá? Ó, eu vou isolar isso daqui para substituir aqui, ó. Tá? Então, ó, eu vou isolar. Então vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Aí esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. AT ΔS. Tá? Eu tenho aí uma outra fórmula aí, tá, gente? Que eu vou chamar aqui de uma equação aí 2, tá? Se eu substituir, pessoal, essa equação 2 aqui na 1, o que vai acontecer, ó? Então eu vou tirar aqui o AT ΔS e vou colocar isso daí, tá? Então vai ficar assim, ó. Trabalho da resultante é igual a massa vezes, no lugar disso, eu vou colocar isso daqui, ó. V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, fazendo a distributiva aí, ó, o que vai acontecer, ó? Vai ficar m v quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2, tá? Só que o que é o m v quadrado sobre 2? É a energia cinética, tá certo? Então, ó, quando nós falamos aqui, ó, essa daqui vai ser uma energia cinética final e essa daqui vai ser uma energia cinética inicial, tá? Então eu poderia falar que o trabalho da resultante, ó, ele vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou ainda, eu posso falar assim, ó, o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Pessoal, isso aqui é o teorema da energia cinética, tá? O trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Lembrando, pessoal, eu posso usar a fórmula desse jeito? Pode. Se o problema falar para vocês, né? Ó, um corpo tem uma energia cinética inicial de tanto, passa a energia cinética para tanto, né? E se ele der os valores da energia cinética, você pode calcular o trabalho da resultante sem problema. Só que é mais comum o problema passar para vocês, gente, valores de massa, velocidade, e aí vocês utilizarem a fórmula dessa maneira aqui, ó, tá? Então, ou seja, tudo isso faz parte aí do teorema da energia cinética, tal. Agora, a fórmula, da maneira que vocês vão usar, depende das informações aí do problema, tá? Inclusive, vocês podem deixar a variação da energia cinética aqui e no lugar do trabalho vocês colocarem aí força vezes deslocamento, ó, substituir aqui ainda, tá? Então, depois eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A respeito disso daí, tá bom? Pessoal, exemplo de exercício aí para vocês, ó. Vocês têm um bloco da figura abaixo, ele desce sem tombar a partir do repouso, um plano inclinado, percorrendo a distância de 40 metros.
Durante a descida, a força de atrito realiza um trabalho resistente de 875 joules. Pessoal, vamos anotar aí essas informações, tá? Então ele vai descer aqui 40 metros. O trabalho do atrito, tá, gente? Ó, é um trabalho resistente, tá, gente? Não pode esquecer que trabalho resistente é um trabalho negativo, tá? Então, ó, trabalho do atrito vai ser de menos 875 joules. Esse corpo pessoal, esse corpo ele tem uma massa de 10 quilos, tá? Esqueci de anotar aqui, ó. Esse corpo ele tem uma massa de 10 quilos, tá ok? Pessoal, analise as afirmativas abaixo. A força normal realizou o trabalho motor? Gente, ó, o que eu sempre falo para vocês quando vocês vão resolver aí um exercício, tá, gente? É o seguinte, colocar as forças, né? Eu sempre comento com vocês isso. Nós vamos ter, ó, força normal aqui para cima. Nós vamos ter o atrito sentido contrário, tá? Então nós vamos ter o atrito normal e nós vamos ter o peso, tá, gente? Ó, nós vamos ter o peso aqui para baixo. Eu vou colocar o peso de azul porque nós vamos decompor ele, tá? Então, ó, decompondo aqui o valor do peso, nós vamos ter, ó, PN e PT. Tá certo? Então, bem dizer, tá, gente? Ó, eu não vou trabalhar aí com peso, porque eu vou decompor ele nessas duas, né? PN e PT. E aqui no meio, tá, gente? Esse ângulo de 30 graus, ó, ele está aqui, ó, entre o PN e o P, tá? 30 graus ali, certo? Pessoal, o que acontece? O meu deslocamento, ó, está para baixo. Eu vou representar aqui a reta do deslocamento com essa caneta. A minha normal está aqui para cima. Olha o ângulo que forma, gente. Forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, lembra que eu comentei com vocês que toda vez que o ângulo formado vale 90 graus, então não existe trabalho, tá certo? Então, o trabalho a força normal realizou trabalho motor? Não, gente, a força normal não realiza trabalho, tá? O trabalho da normal é zero. Então, essa primeira aqui, ó, está errada, tá? Por quê? Porque o trabalho da normal é igual a zero. A força-peso realizou um trabalho de 2.000 joules? Gente, ó, lembra que eu falei para vocês que o peso eu decompus em duas, né? PT e o PN. O PN, pessoal, ó, vai formar 90 graus com o deslocamento também, ó. Certo? Então o PN não realiza trabalho, mas o PT ele realiza. Tá certo? Então, ó, como é que eu vou calcular isso daí? Esqueci de pegar uma folhinha aqui, gente. Eu vou fazer aqui embaixo aqui. Como é que eu vou calcular esse trabalho aí, gente? Ó, o trabalho do peso, no caso aí eu vou utilizar o PT, certo? Então, PN não realiza trabalho, eu vou pegar o PT. Então, PT, tá? Vezes o deslocamento, certo? Quem que é o PT, pessoal? Ó, é o peso vezes o seno de 30 graus. E aí, eu vou multiplicar pelo deslocamento. Peso desse bloco, pessoal, esse bloco ele tem uma massa de 10 quilos, então o peso dele vale 100 newtons. Seno de 30 vale meio, deslocamento vale 40, então vai dar, ó, 100 dividido por 2 vai dar 50.
50 vezes 40 vai dar 2.000. Então vai dar 2.000 joules isso daí, tá? Pessoal, então, ó, 2.000 joules, força-peso realizou um trabalho de 2.000 joules, tá? Alternativa 2 está correta, tá? 3, pessoal. Qual a variação da energia cinética? A variação da energia cinética foi de 2.875. Gente, ó, lembra que eu comentei com vocês aqui na folhinha aqui, ó, que a variação da energia cinética ela é igual ao trabalho da resultante. O que é o trabalho da resultante, pessoal? Nós vimos na outra aula, né? Trabalho da resultante seria o trabalho de todas as forças aí. Então, por exemplo, seria o trabalho do peso, seria o trabalho da normal, seria o trabalho do atrito, certo? Trabalho da resultante é exatamente igual à variação da energia cinética. Então, ó, quanto que vale aí o trabalho do peso? A gente acabou de calcular aqui, né? Ó, 2.000. Quanto que vale o trabalho da normal? 0, né, gente? Ó, falei aqui na letra A. Quanto que vale o trabalho do atrito? 875 negativo. Então, a variação da energia cinética, pessoal, ó, vai ser de 1.125 joules, tá? Que seria aí o trabalho da resultante. Então, o 3 aqui, pessoal, ó, está errado, tá certo? Ao chegar ao fim do plano, o bloco possui velocidade de 15 metros por segundo. Vou fazer aqui atrás esse daqui, gente, ó. Ó, lembra da fórmula que eu comentei com vocês, né? Do trabalho da força resultante, que ele é igual à variação da energia cinética, mv² sobre 2 menos m v0² sobre 2. Pessoal, aqui ele está falando no problema que ele está partindo do repouso, tá, gente? Então, ó, a velocidade inicial vai ser 0. Então, o que vai acontecer, pessoal? O trabalho da força resultante nós determinamos, né? O trabalho da força resultante é esse daqui, ó, 1.125 joules, né? A massa vale 10. Então, isso daqui, ó, vai dar... dividido por 10 vai dar 112,5 vezes 2 vai dar 225. Ó. Então, velocidade ao quadrado é igual a 225. Vai ficar a raiz quadrada de 225. Então, a velocidade, 15 metros por segundo. Tá? Então, está correto o 4 aqui, ó. Tá? Então, ao final do plano, ele vai ter uma velocidade de 15 metros por segundo. Ó. Essas duas aqui estão certas. A primeira e a terceira está errada, tá? Então, ó, essa fórmula aqui, tá, gente? Essa fórmula aqui da teorema da energia cinética, ela é uma fórmula bastante utilizada, tá, gente? Vocês vão ver a hora que vocês forem treinar, fazer exercício, que ela aparece bastante aí, tá bom? Bom, turminha, hoje é só isso daí, tá? Vamos treinar um pouquinho, fazer um pouquinho de exercício, tá, gente? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Um abração, turminha. Tchau, tchau.